frequência você para pensar na saúde dos seus ossos? Falando por mim, não é algo que a gente para e pensa. Só quando eles começam a incomodar, né? Que você sente aquela dorzinha que você lembra, poxa, talvez eu precise passar no ortopedista. Mas aí vieram as canetinhas emagrecedoras e elas mudaram muito o corpo daquelas pessoas que antes lidavam com a obesidade, com excesso de peso e até daquelas que hoje fazem uso, talvez até sem orientação médica, pela estética. Será que isso também pode fazer com que os seus ossos sofram? As suas articulações fiquem saudáveis? Quem conversa com a gente hoje são os doutores André Chagas e Gustavo Colombo, ambos cirurgiões do quadril. O doutor André já é de casa, né, doutor? Seja bem-vindo! Muito obrigado, eu que tenho a satisfação de vir aqui. E hoje recebemos pela primeira vez o Dr. Gustavo Colombo. Saiba que por aqui você vai passear bastante para tirar dúvidas e é uma honra recebê-lo. Muito obrigado pelo convite. Estaremos aí. E agora nós vamos falar de um tema que às vezes a gente pensa, mas peraí, Jéssica, o que o ortopedista tem a ver com a caneta emagrecedora? De que forma é que os ossos realmente podem estar sofrendo? E parece positivo, porque em tese a gente... É exatamente a pergunta que eu estava me fazendo. O que a Jéssica coloca a gente nessa saia justa, né, de falar sobre caneta emagrecedora em vez de osso, que é o que a gente entende, né? E você sabe, doutor, que quanto mais a gente pesquisa sobre elas, mais surpreendente é, porque tem usos que a gente não sabia, né? Efeitos que a gente não imaginava que iam acabar acontecendo. Mas que pesquisa que você está fazendo? Aquela das redes sociais, você sabe, né? Se eu vi no TikTok, se me mandaram no WhatsApp, a gente começa a achar que é verdade. Então, isso é exatamente o que você está falando. Aconteceram com inúmeros outros medicamentos, né? E como é um medicamento novo, relativamente novo, dentro do nosso grupo de ferramentas para tratar doenças, acontecem essas coisas que nem os cientistas que descobriram o medicamento e quem testou a primeira vez o medicamento e está sendo ainda observado nos efeitos que faz, que a gente descobre novos efeitos. Talvez o mais famoso que todo mundo saiba é o remédio para impotência, que começou a ser usado, na verdade, como um remédio para hipertensão. Ele era um antihipertensivo que foi usado e notaram que tinha um efeito colateral que venderia, comercialmente seria bem mais interessante para o laboratório. E aí que surgiu o remédio com outro uso, né? Entendi. E falando ainda dessa questão das medicações, e aí debatendo com vocês aqui, tá mais fácil a gente ter acesso a medicações, né? Então, por ser mais acessível, e aqui nós estamos numa região privilegiada, eu sei que eu vou falar que você é acusado, mas a gente tá perto da fronteira, né, doutor Gustavo? Com certeza. Essa acessibilidade também faz com que a gente use, talvez, com mais facilidade do que deveria usar a medicação, na tua opinião? Com certeza. Até porque o ato de ir ao médico nem sempre é uma coisa que as pessoas gostam de fazer. Então, quando você tem essa facilidade, se torna muito mais corriqueiro. Eu vou eu mesmo, compro o remédio, uso, vejo o que acontece. Claro que a gente tem que ter cuidado com possíveis efeitos colaterais, overdose do uso, né? E tudo isso influencia, a maioria das vezes, negativamente. Até porque medicamentos e doenças e tudo mais precisam inicialmente de um diagnóstico, e esse diagnóstico tem que levar a uma indicação correta. Então, às vezes, você está usando uma certa medicação ou fazendo alguma coisa que não é a indicação correta para o teu caso. E é aí que mora o grande problema, né? Então, tem gente que acaba colocando a carroça na frente dos bois aí nesse tipo de coisa e paga um preço mais alto do que deveria. Aí fica aquela pergunta, peraí, mas emagrecer não é sempre positivo para a saúde das articulações, não é sempre positivo ficar mais magrinho? Isso aí é muito relativo, porque o processo do emagrecimento, ele geralmente, e deveria pelo menos ser assim, acompanhado de uma atividade nutricional, assim como uma atividade física que vai te levar a um gasto calórico que vai fazer você perder peso. Mas indiretamente você está criando musculatura, você está fortalecendo o sistema miotendíneo, né? O complexo músculo, tendão e osso,
Como consequência, você tem menos osteoporose, por exemplo, você tem um músculo mais forte, um tendão mais forte e ao mesmo tempo você está emagrecendo. Então, o emagrecimento, claro, evita a sobrecarga mecânica daquela articulação, mas indiretamente você tem outros ganhos. Então, não é somente emagrecer que vai levar a uma melhora da saúde da articulação. Uhum. Doutor André, você fala bastante aqui, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre aquela questão de ser equilibrado, né? Então, tudo que é demais pode fazer mal. Emagrecer demais para os ossos e não ligar para os músculos pode fazer mal também para a articulação? Eu gosto de falar isso porque eu via muito a minha avó falar isso, né? Eu acho que ainda vale. E eu acho que cada vez mais a gente descobre isso. Mas é tão fácil a gente cometer excesso, né? Comer demais é bom demais e hoje a gente tem comida à vontade, né? A gente estava começando aqui a falar sobre alimentação, bebida, né? O Max às vezes me põe para o lado errado, tomar bebida alcoólica demais, mas também é claro que é demais, isso é provado que faz mal, né? Uhum. E eu estava ouvindo aqui o Colombo falar e estava pensando uma coisa que a gente gosta muito de falar, que é o estilo de vida, né? Então, é claro que o remédio é muito mais fácil tomar do que a gente mudar o estilo de vida da gente. E quando ele falou sobre melhorar o músculo, sobre melhorar o tendão, a gente fazer coisas que a gente não gosta, uma atividade física, sair da cadeira, né? Como é que você vai conseguir isso, né? É mais fácil tomar o remédio. Exatamente. E tem muitas pessoas falando sobre esse assunto. Eu vou citar aqui o Jorge Bentes, vou mandar um abraço para ele. Ele sofreu com obesidade muitos anos. A primeira vez que ele perdeu peso, ele fez, como diz, na raça, né? Então, com bastante atividade física, com dieta, conseguiu mudar os seus hábitos, mas uma pessoa obesa, ela tem uma doença crônica, né? E a gente esquece que ela pode ter reganho de peso. Isso aconteceu com ele e nessa segunda fase, ele, né, em contato com os médicos e sempre fazendo o acompanhamento certinho, falando disso inclusive na internet, teve a indicação de usar as canetinhas. Mas com responsabilidade, ele fala muito isso, virei fiscal do corpo magro, porque uma coisa é a caneta ser para a pessoa que tem a indicação, e diferente de a pessoa não ter a indicação e estar usando somente para estética. E essa questão da estética também nos leva para os excessos, né? A gente falava aqui em outra oportunidade daquele caso do fisiculturista, né? Que também, né, usando medicação, acabou vindo a falecer pelo excesso. No consultório, isso é muito comum ou muito pelo contrário? A gente está olhando os excessos por conta da mídia social. E no dia a dia é muito incomum encontrar isso, Gustavo? Não é incomum na questão de frequência. Porque o excesso, não só de bons hábitos, correr demais, praticar muito esporte a nível além do que deveria ser uma atividade saudável. Claro, existem os esportes profissionais, competitivos e tudo mais, é um risco inerente a essa prática. Mas também todos os atletas profissionais, eles passam por um preparo para essa exigência. Então tem gente que acaba fazendo uma prova. Hoje a gente vê muito pessoal tá gostando muito de maratona, né? Há uns 5, 6 anos atrás era o beach tênis. A maratona tem um grande problema, principalmente para o ortopedista que trata membros inferiores, que é uma coisa que a gente chama fratura por estresse, né? Então, a fratura por estresse, ela acontece por uma carga anormal em um osso normal. Então, não é necessariamente uma doença. O cara tá lá, claro, tá usando a canetinha ou não. Isso aí, muitas vezes, nem interfere. Então, a pessoa vai lá, corre 40 quilômetros e acha que vai dar tudo bem. A maioria das vezes, sim. Só que também tem os casos que isso não acontece. A pessoa tem que ficar 6 meses, 1 ano parada, operar por causa dessa fratura. Então é um risco. Claro que você não deve deixar de fazer as coisas que você gosta por causa de um risco possível de sei lá quantos % de acontecer. Isso aí você não pode fazer, tem que viver a tua vida e fazer o que você gosta. Mas você tem que ter parcimônia, principalmente na hora de tentar subir o nível
para além do que você está acostumado. Tudo tem que ser feito de forma gradual. E o emagrecimento pro sistema músculo-esquelético, de forma saudável, também tem que ser feito de forma gradual. Então não adianta você querer usar a dose máxima do bendito do Monjaro para emagrecer rapidão, porque semana que vem você vai viajar, porque isso aí não vai dar bom. É simples assim. Então tem que ter responsabilidade, né? Basicamente é isso. E como é que a gente pode ser tão irresponsável de colocar a própria saúde em jogo, né? A gente só acha que vai ficar tudo bem. Doutor, peraí, remédio pro... Ele tá fazendo cara de indignado. Mas eu lembrei de uma coisa, que você que tá aí, você lembra na época da Covid, que tava todo mundo desconfiado da vacina. Mas dessa agulhinha ninguém tem medo. Não é incoerente? As pessoas que já tiveram medo da vacina não têm medo da agulhinha que faz emagrecer e nem ligar pela procedência. Mas o que é coerência, né? Eu vou te perguntar o que é ser gordo pra você. Qual é a indicação que a pessoa usa na estética ou... O que é estética, hein? Eu acho que a pessoa gorda tem que ter passado pelo médico e ter recebido essa notícia, né? De que, olha, infelizmente você tá num grau de obesidade. Mas se ele tá se automedicando? Não, nós estamos falando da incoerência. Tu tá me perguntando da incoerência, né? Se ele tá se automedicando, acho que é o reflexo no espelho. Porque a medicina devia trabalhar com ciência sempre, né? Uhum. Então, se tu trabalha com ciência, tu tem que comprovar que o método ele realmente é bem eficaz para que você prescreva ele, para que você tenha aquele uso e diga, puxa, esse método aqui é ótimo. A vacina é um baita exemplo, né? Se você pegar a vacina da poliomielite, no mundo ela é inquestionável. Não quer dizer que ela não tenha problemas. Uhum. As vacinas todas são remédios. Elas podem ter um efeito colateral, só que em relação à doença da poliomielite, que a paralisia infantil foi tão grave, matou tanta gente, crianças, ou deixou aleijado com problemas muito sérios, que a gente debelar isso no mundo, o custo das pessoas que tiveram esses efeitos colaterais foi muito pequeno. Foi 0,00 alguma coisa, né? Então, ela é inquestionável hoje, né? Só que daí colocaram isso tudo no mesmo saco. E tem vacina para espirro, tem vacina para não sei o que são questionáveis. Então, mas o nome é vacina. Uhum. Então, a gente confunde mesmo. E você veja a quantidade de informação que a gente tem hoje de tudo. Eu, por exemplo, na Copa do Mundo, eu entendia tudo de futebol, tu calcula, eu dando palpite, né? Mas como torcedor, né? Claro que a gente tem que ser torcedor do coração. Agora, quem realmente entende daquele tipo de esporte, que deve ser um mundo muito diferente, eu desconheço esse mundo, nunca convivi, a gente tem que ser só torcedor, né? Então, a gente espera que as pessoas consigam ter um grande benefício quando elas usam um método pontual, que a gente chama. Porque a obesidade, se ela é uma doença, ela é uma pessoa atrás disso. Então, é multifatorial. A gente quer ser pontual, sabe? Puxa, é porque eu não corro todo dia que eu sou gordo. É porque... Não! E tu pode ser diferente. E existem critérios do que isso faz mal para a saúde ou não, né? Agora, a estética é uma coisa mais... É um mundo menos, vamos dizer, não é prática a palavra, menos... Definido, ele é mais subjetivo, né? De acordo com a própria percepção, né? O que era ser uma coisa bonita, uma mulher bonita na Idade Média? Ela tinha que ser gordinha. A muito magra era tuberculosa, ela ia morrer. Eu tinha um avô que era gaúchão, que ele dizia que a mulher magra morre no inverno. Não podia ser magro. Hoje nós podemos nos dar o luxo, porque nós temos casas confortáveis, nós somos saudáveis, né? Mas até isso muda conforme o passar dos anos. E a medicina muda muito, porque essas provas, comprovações, tem a contraprova que mostra pra gente que a gente estava pensando errado, ou com raciocínio errado, usando incorretamente, ou tinha uma expectativa diferente para aquele medicamento. Isso é mais complexo do que a gente imagina, né? Muito mais.
Mas a mente humana é complexa, né? Então, voltando para coerência, o que é coerência, né? Ai, doutor, você me complicou bastante agora. Mas eu posso te ajudar. Uma vez eu li É mais difícil do que parece, realmente. Eu li uma definição uma vez de coerência, de ética, na verdade, não era de coerência, que na verdade você provoca, você faz os teus atos, daí tu usa as explicações para explicá-los. Então, ética são as explicações que você usa, né? Na verdade... Pra você se autoconvencer. É uma coisa... exato. E os outros, né? Mas é relativo isso. Vou tomar a decisão com base naquilo que eu acredito. Logo, o que eu digo, né? Eu quero acreditar naquilo. Por isso que essa pessoa que tu citou, não conheço, mas tu vê essas pessoas que têm esse problema e conseguem controlar, é sensacional. É muito A gente legal. aprende muito com essas pessoas. E isso em tudo, né? Que são os excessos que a gente provoca. Então, a gente aprende muito com os pacientes, né? Eles ensinam muito pra gente. E nós fazemos quadril. O quadril, a gente atende muito paciente com mais idade. E são pacientes que já passaram por várias experiências e dificuldades. E superaram, né? E superaram. Tem história pra contar. A história... Por isso que o esporte é apaixonante, porque é uma superação. O cara que faz um esporte de alta qualidade, ele é um obstinado por aquilo, né? Porque não é confortável, né? Ele sai da Não. zona de conforto, passa dor, Não. tem prejuízo no quadril na frente. Não, o mais fácil é fazer Mas a ele quer maratona. aquilo. Se preparar para a maratona, né? Maratona é um dia. É o São Silvestre lá. Agora, os outros 360 dias que ele levanta às 6 da manhã e corre 2 horas e tem que tirar esse tempo. O né? Max disse que vai virar maratonista, viu, doutor? Você acha que... Não acredito. Eu acredito, doutor. Não. Ele quer me levar junto. Será que 2 maratonistas ainda? Deus meu, vamos tentar. Quem Não, o sabe? Max prefere uma taça de vinho. Ele é corrompível, facilmente corrompível. Facilmente ele troca. Falando ainda desse perfil de paciente com obesidade, tem alguma doença característica, pensando em quadril mesmo, que vai ser mais comum nesse tipo de paciente, doutor? Artrose seria uma ou não necessariamente tem relação? Tem um pouco de relação, sim. A obesidade em si, ela gera alguns fatores diretos e indiretos no desenvolvimento da artrose. O primeiro deles é a sobrecarga mecânica. É claro, se você usar um carro para transportar travesseiro, você vai ter um desgaste daquele carro. Se você usar para carregar barra de academia e peso, ele vai ter outra, né? Uhum. Então, a sobrecarga mecânica é diretamente relacionada ao processo degenerativo. A outra questão é se a pessoa está acima do peso. Ela geralmente está acima do peso por obesidade. Uhum. A própria célula lipídica, ela tem propriedades pró-inflamatórias. Ou seja, o obeso ele vive num estado de inflamação crônica. Isso é bem evidente e bem importante na fisiopatologia de doenças mais endócrino-metabólicas. Mas ele também tem a sua participação no processo inflamatório articular. Então, o excesso de gordura, o excesso de células lipídicas também causa essa questão. E a outra coisa é, se ele está acima do peso, geralmente ele está acima do peso por obesidade, além do processo inflamatório crônico e sobrecarga mecânica, ele ainda vai ter aquela falência, aquela insuficiência muscular. Então, também não adianta você construir um muro com o melhor tijolo que existe, se o cimento que você usar não for bom. O muro vai cair. Então, é simples assim. Ele vai ter sobrecarga mecânica, ele vai ter processo inflamatório ativo o tempo todo e ele geralmente vai ter fraqueza muscular. E tudo isso vai levando a um processo degenerativo, sobrecarga articular. E isso não é só para quadril, isso é para quadril, coluna, joelho, tornozelo, né? Então, tirando o membro superior, que não carrega tanta carga assim, os coluna e membros inferiores tendem a sofrer mais. Até o joelho parece que é o que mais sofre, né? Pela mecânica da articulação, né? E dá pra ver que é um conjunto de fatores. Sim. Que, né? Exatamente. Assim, nunca É um pontual, efeito né? dominó negativo, na verdade, Nunca é né? Exatamente. pontual, né?
E a pessoa que está acima do peso, em geral, quando ela procura um ortopedista, ela vem porque ela está com dor ou ela está com baixa de mobilidade? Porque me parece que a baixa de mobilidade também tem uma associação com base no que o doutor falou, doutor André. Eu acho que é o conjunto de fatores, a gente não sabe porque a pessoa vem. Ela vem contando uma história da lógica dela, que é aquela definição que a gente conversou agora. Eu acho que o paciente, quando chega no médico, ele precisa de ajuda. Né? E nem sempre é a gente que consegue ajudar, mas a gente ajuda se a gente mostrar um caminho para ela. Né? Então, às vezes a pessoa precisa de uma ajuda para que a gente dê um chacoalhão para ela pensar, ou a gente ajude ela a raciocinar, que eu acho que chacoalhão é nesse sentido. A pessoa tem que chegar a essa conclusão. Não é o médico que tem o problema. O problema é da pessoa. A gente trabalha... Eu sempre brinco no consultório, mas eu acredito muito nisso, que nós somos um consultor. Nós conseguimos fazer o diagnóstico, sim, que é como um consultor faz, administrativo, né? E a gente tem que ajudar o raciocínio que aquilo é importante na escolha do tratamento, porque o tratamento não é pro médico, né? É para aquele problema da pessoa. E o doutor falou também do perfil de paciente que vocês recebem, né? Que também tem muita gente madura. É diferente uma pessoa madura que tá sofrendo com obesidade do que um jovem? Quem, no final das contas, vai ter mais prejuízo? É que a pessoa madura que você chama da minha idade, 60 anos, assim. Doutor. Porque é um critério que a gente tem que conversar, né? Ela já passou. A obesidade que nós estamos falando, ela demora 20 anos para fazer esse efeito nocivo na articulação. É como o pulmão. Para a gente ficar ruim do pulmão, a gente tem que fumar 20 anos. 2 carteiras por dia. A gente judia muito do corpo da gente, né? Então, essa pessoa madura que está obesa, não que ela não tenha um benefício com a mudança do peso dela. Vamos chamar pessoas gordas com IMC, esse índice de massa corporal, acima de 30, que é mais ou menos o nosso limite. É por aí, o cara que está por aí está ruim, ele está bem gordo. Ele com certeza vai se beneficiar diminuindo o peso dele. Entendi. Né? Na mobilidade, ele daí vai conseguir fazer uma atividade física que a gente estimula ele a melhorar a musculatura, o tendão. Provavelmente ele vai passar no cardiologista, a fórmula vai ser muito parecida, porque o cardiologista está pensando na melhora da qualidade do coração e do pulmão dele, né? Isso é muito próximo, essa função fisiológica. Então, na verdade, você vai ver que a fórmula do bom estado geral é muito parecida de todos os médicos. Não? Então, junto da medicina total, porque isso é só didática, essa especialidade que é por partes, né? Ou aquilo que a gente sabe fazer. A gente é treinado, é tão amplo o conhecimento que a gente é treinado para fazer só uma especialidade. Agora, a obesidade, claro que ela é multifatorial. Né? Então é de múltiplos, elas vão cair no meu consultório, no do Colombo, mas do cardiologista, do pneumologista, porque é uma pessoa que respira mal também. As vias aéreas delas funcionam mal. Às vezes ela está no otorrino também. Né? E a fórmula é a mesma. Você sabe que, eu falando da minha própria vida aqui, dá licença, pessoal, vamos pro clubinho da fofoca. Mas eu acho que, pra mim, foi bastante chocante quando eu fui no gastro e ele disse pra mim, olha, ou você emagrece, ou você emagrece. Porque eu estava muito acima do peso. E o que eu percebo é que quando a gente vai engordando aos poucos, a gente não tem a capacidade de perceber o que chega a ser... Vou usar esse termo, não tô falando de vocês, estou falando de mim. Chega a ser burrice. Como a gente é capaz de não perceber? E aí eu me pergunto, e jogando aqui pro Dr. Gustavo, o melhor caminho é preservar.
Tudo bem, a gente quer ter essa qualidade de vida, mas uma vez que eu já perdi um tanto, dá pra recuperar, e é aí que entra o jogo, né? Da gente não desistir. E o doutor me cobrava muito sobre isso, né, Jéssica? Vamos lá, Jéssica, vamos se mexer um pouco. E é verdade, a gente tem que ter esse senso de autorresponsabilidade em relação à nossa saúde e chegar àquele momento que é o chacoalhão de dizer, tá, beleza, agora não dá mais, o que dá pra fazer a partir daí? O que seria preservar ou recuperar o tempo perdido nesse sentido? Quando você falou isso aí, eu já fui pensando na analogia com a própria doença da artrose. Então, de forma bem sucinta e bem direta, a artrose é um processo degenerativo crônico que não tem volta. O gato subiu no telhado, dali para frente é só para trás, já diria a gíria, né? Então, assim, apesar de ser um processo crônico progressivo, não quer dizer que a gente não possa tentar frear ele de alguma forma, né? E tudo em relação a isso, tanto quando você fala assim, não, agora já era. Não, calma lá. Se você está estacionado em algum estágio, seja da doença, seja da obesidade, qualquer coisa nesse sentido, às vezes a gente manter ou tentar voltar um pouquinho nessa questão é muito melhor do que você deixar isso aí progredir. Claro que a maioria das vezes a gente não consegue. Não, eu tô falando desse voltar, jeito, eu tô né? pensando na qualidade de vida. Exatamente. Com certeza a pessoa tem grandes melhores daquilo que ela está. O que ela não pode é querer ser mais nova. Tem gente que não quer ficar velho. A gente ficando um pouco mais velho, As coisas vão mudar. Tem mudanças do corpo da gente que são inexoráveis, né? O cabelo branco, por exemplo. Mas a gente pode dar um jeito nisso e melhorar, né? E a pessoa que para de fumar, eu não vi... claro, eu não sei se não é uma justificativa para quem parou de fumar, mas quem para de fumar, será que ele quer parar porque ele não gosta mais de fumar depois de uma época? Eu acho que ele continua gostando de fumar. Mas ele chega à conclusão que é muito mais benéfico ele parar de fumar para ele mesmo. E com todas as pessoas que tu conversa que pararam de fumar, eles dizem pra gente, puxa, mas valeu a pena. Claro que a gente tem que se justificar, né? E eu acho que o resto vale a pena também. Imagina, cada um de nós tem pontos fracos e pontos fortes, então a gente tem que trabalhar nos fracos, né? Para melhorar, talvez, essa parte que a gente não gosta, né? De comer desordenadamente e não gastar essa energia, porque a obesidade sempre vai ser essa balança, né? O que você gasta de energia e o que você coloca para dentro do corpo. Claro, cada corpo consegue reter mais ou reter menos, mas uma forma mediana, assim, grosseira é essa, né? E o fator de a pessoa ter a noção de que para algumas coisas a gente vai ter que pedir ajuda, né? A gente não vai ser capaz de resolver o problema sozinho. E aí entra aquele papel consultor que você falava do médico, não interessa a especialidade. O médico tem essa habilidade, a gente falou isso em outros episódios, dessa escutativa, de entender que não se trata só daquilo, mas de um acompanhamento global, realmente. Mas eu acho que pode ser outras especialidades, outras áreas correlatas da saúde, sabe? Porque depende do teu problema, né? Às vezes, o que não dá pra gente entrar, a gente entra numa alçada de venda. Venda de tratamentos. Protocolos. Isso todo mundo vende, mas para ganhar dinheiro é diferente. Nós estamos falando de ajudar pessoas. Então, ajudar pessoas, a gente tem que fazer uma coisa... Aí sim o médico é treinado, fazer diagnóstico, né? Agora, ajudar pessoas... Puxa, nós trabalhamos com um profissional da nossa área que é sensacional, que é o fisioterapeuta. Ele é a pessoa que... Nós fazemos a parte de reabilitação, quando a gente faz uma cirurgia cirúrgica, que muitas vezes não tem uma solução, ou a melhor solução seria a cirúrgica. E nós precisamos muito do reabilitador muscular e de movimento, e esse tem que ser uma pessoa que entenda mais, porque ele fica mais tempo com o paciente, ele precisa ter uma mentalidade muito bacana para se acertar com o paciente, né? E com a gente mesmo, com o cirurgião. Então, a equipe é isso. A enfermagem são sensacionais, elas nos ajudam muito no processo
do nosso trabalho, né? Então, o nosso trabalho depende de muitas pessoas. Nós mesmos na cirurgia temos uma equipe. Esses dias nós contamos, nós estávamos em 10 pessoas lá operando, né? Eu acho que o Max, quando foi fazendo o robô lá, ele fez a conta lá, ele ficou um pouco preocupado até. Nossa, mas precisa de tanta gente? Pois é, e cada um vê uma parte do quebra-cabeças, né? Então, eu acho que o médico tem uma parte importante de médico, mas necessariamente não é só ele. A gente não pode esquecer de toda a nossa equipe que nos ajuda, ou na medicina, ou você veja na nutrição. O nutricionista ajuda muito, é muito bacana isso. Eu lembrei do paciente agora que está fazendo nutricionista, ele vai lá para chancelar comigo, né? Puxa, e eu tenho que dizer, tu tá fazendo certo, tá ótimo. Quero confirmar, é isso mesmo, doutor, né? Eu queria tocar no medicamento daí. Não é bacana demais a gente ter um medicamento que tem uma ação tão boa e realmente funciona, a gente vê isso. Agora, apavora um pouco, porque todo mundo tá tomando, né? Então, a gente fica um pouco preocupado. Eu fico, pelo menos. Não sei. Um dos fatores, a gente teve um outro episódio no Likecast falando sobre as canetas emagrecedoras, de uma das médicas que faz o acompanhamento focado realmente na parte de emagrecimento. E ela tem encaminhado muita gente em relação à sarcopenia, né? Que a pessoa acaba tendo essa perda muscular. É um efeito colateral que, como o doutor disse, perdeu peso rápido, dificilmente você não leva músculo embora. A pessoa mais madura tem que cuidar mais ainda, doutor? Com certeza. Até pela questão e pela facilidade que a pessoa um pouco mais idosa tem de conseguir ganhar de volta essa musculatura, né? Então, além do próprio metabolismo que vai diminuindo, lentificando, a síntese proteica, que é o que leva a gente a ganhar músculo, ela vai perdendo a sua função também com o tempo, né? Todo mundo vai ficando um pouquinho mais magrinho, um pouquinho mais fininho, perdendo muque, isso aí é natural, né? Então, a pessoa que tem um pouquinho mais de idade entra na onda de fazer o emagrecimento com uso de caneta, principalmente se for feito de forma sem acompanhamento médico, nutricional e principalmente de atividade de algum educador físico, ela está sujeita a ter uma sarcopenia induzida por droga, né? Droga, no caso, medicamento sendo usado. Até esperado, né? Esperado. Porque... Como a cirurgia bariátrica também, ela precisa ter uma equipe por trás disso. Exatamente. Não é só a cirurgia, né? Então, é um arsenal muito interessante você ter a medicação. Ela facilita muito, até porque tem pessoas que, apesar dos esforços e de estar fazendo tudo certo, por vezes atingem um platô, então ela não consegue mais sair dali, ainda tendo que melhorar um pouquinho, perder um pouquinho mais de peso. Então é uma coisa muito legal da gente ter, só que tem que ser feito de forma orientada, né? E a pessoa com mais idade, ela perde musculatura mais fácil naturalmente. Então você imagine com uma medicação que indiretamente faz com que isso aconteça também. A pessoa come menos, ela se hidrata menos e, como consequência, ela vai tendo perda de gordura, mas muscular também. Isso é bem importante. Tem um meme da Cláudia Raia, não sei se vocês já viram, que ela brinca. Meu Deus, depois dos... Eu acho que ela tá com 50 agora, doutor? Não sei também. Não, ela teve filho com 50. Ela deve então estar com 60. Ela deve estar com mais. E ela viralizou dizendo assim: gente, agora é impossível, eu vou lá, treino o braço, tomo banho, o músculo foi embora. Porque realmente é mais difícil ter massa muscular, né? E trazendo para o contexto da cirurgia que vocês comentavam antes, o paciente que está fazendo esse tipo de uso ou está passando por um processo de emagrecimento para a cirurgia, ele vai precisar de um preparo diferente, doutor André? Tem que fazer. Como é que funciona o preparativo cirúrgico mesmo? Teve a indicação ali da cirurgia de quadril e acabou de passar por um processo de emagrecimento muito severo. Sim, principalmente a anestesia, ela pede, e a nossa área da ortopedia pede, a gente não tem um tempo que seja unanimidade entre todos os médicos, porque é uma coisa nova esses medicamentos. Uns falam em parar 2 meses, outros falam em parar 15 dias antes, pelo menos com a medicação, né? Mas todos vão pedir para parar a medicação um tempo antes, por receio. A gente não sabe direito bem o que isso significa, mas a gente quer estar sem uma medicação que a gente desconheça
todos os efeitos dela, sabe? Então, essa recomendação existe tanto pelo ortopedista como pelo anestesista. E na cirurgia, a pessoa que passou por um processo de emagrecimento muito rápido vai se comportar diferente na recuperação ou aí não tem nada a ver, doutor? Pode influenciar, sim, com certeza. Porque se essa pessoa passou por um processo de emagrecimento muito rápido, no estado pós-cirúrgico, isso pode se agravar, né? Então, o período pós-cirúrgico existe uma fase catabólica muito importante, que catabolismo é o contrário de anabolismo. Anabolismo, todo mundo pensa no anabolizante e fica forte. O catabolismo é um processo natural de diminuir o volume, o gasto energético da célula, etc. Então, é basicamente consumir o que já existe para gerar energia, enquanto o anabolismo é transformar a energia em síntese proteica, por exemplo, transformando em músculo. Então, a pessoa que perde peso muito rápido, como a gente já falou, perde músculo muito rápido, principalmente na cirurgia do quadril, ela vai ter um pouquinho, se ela não tiver a reabilitação e ter mantido fortalecimento muscular durante esse período de perda de peso, ainda mais se for muito recente essa perda de peso em relação ao período cirúrgico, ela ainda vai estar com o corpo em adaptação. Aí ela vai entrar num estado catabólico, que é decorrente da cirurgia por natureza, né? Onde o corpo precisa inicialmente sobreviver àquele processo, e ela vai ter que entrar na etapa de reabilitação. Quando ela entra na etapa de reabilitação, é que ela começa a sentir os problemas desse emagrecimento mais rápido. Por isso que o pessoal fala, para 2 semanas antes, para 2 meses antes, porque, querendo ou não, tudo isso vai ter uma interferência, mesmo que indireta, principalmente no processo de reabilitação. A pessoa vai ter fraqueza muscular, ela não vai ter a mesma força para se levantar da cadeira, para ir do sofá ou da cama até o banheiro e voltar sozinha, vai ter sempre que precisar de alguém para ajudar e tudo mais. Então, às vezes, a pessoa acaba tendo certas dificuldades que seriam evitáveis, né? Então, talvez, se você estiver aí na iminência de uma possível cirurgia, se planeje melhor, ou opera antes, depois vá para o uso do remédio, ou use o remédio, espere um pouquinho, vê como é que fica, e depois vá para a cirurgia. Não faz tudo embolado, querer resolver tudo isso de uma vez, porque... Não dá para ser o ano sabático da saúde. Não é o projeto JK, né? Só para acrescentar também, existe um outro processo que a gente não sabe direito ainda, mas isso provavelmente a gente vai ter desdobramento para frente, mas esse catabolismo, isso que o Colombo nos explicou, ele também, hoje uma das situações para fazer uma prótese de quadril, por exemplo, que a gente se preocupa com o aspecto nutricional da pessoa. E isso muda também, né, esse aspecto nutricional, porque é uma pessoa que, para emagrecer, o efeito do remédio é diminuir a fome, e você está se alimentando diferente. Se a pessoa não tem um acompanhamento nutricional disso aí, ele pode estar sendo um paciente que está se alimentando quase desnutrido. Não também, está no estado de desnutrição, e isso pode diminuir a defesa dele e ter uma influência no aumento de infecção, né? Que pode acontecer com a bariátrica também. Então, são situações que é por isso que né? E a gente fica preocupado com esse tipo de situação, principalmente quando o paciente não fala. Às vezes ele não conta pra gente. Quer manter segredo. E a gente não consegue ter... Às vezes até esquece, não é o foco dele. Ou às vezes não relaciona. Acho que não faz sentido, não tem uma coisa a ver com a outra. Claro que hoje está todo mundo perguntando isso. Hoje a gente pergunta, né? Mas eu vou te dizer que uma época estava muito em moda o ginkgo biloba. Ah, é verdade. O ginkgo biloba, ele é um potente remédio que afina o sangue. Ele é um remédio desses que faz anticoagulação, né? Ele diminui a capacidade do sangue coagular. E muitos pacientes não contavam pra gente que era um remedinho muito vendido, fitoterápico, muitas vezes, né? E isso atrapalhava. Então a gente ia operar, aumentava o sangramento durante a cirurgia e depois que você descobria. Então, claro que são informações importantes, por isso que a gente tem que conversar, às vezes, 1 vez, 2 vezes antes de operar. Não pode fazer essa parte correndo tudo. Como o Colombo falou, às vezes vale a pena a gente ir mais de uma vez. Eu esqueci de lhe falar. Opa, isso é importante. Assim como essa, a gente tem que parar, né? Ele faz um efeito parecido.
Doutor, lá no começo ele falou assim, eu não sei o que eu vim falar aqui. Aí, ó, nem terminei minhas perguntas, o nosso tempo tá que tá, mas eu quero fazer mais uma pergunta relacionada ao oposto. Quantos anos já operando, doutor? Vai ter que responder. Faz essa conta. Perguntinha capciosa. 30 e poucos? 30 e poucos. Então, 30 e poucos anos. No meio dessa temporada, o doutor provavelmente já teve pacientes com obesidade. A obesidade em si também é um fator de risco para cirurgia de quadril? Que tipo de orientação dá? Se pede até para o paciente emagrecer um pouquinho? Como que seria o oposto, né, desse cenário da pessoa que emagreceu demais para aquela que não emagreceu e ainda assim tem indicação de cirurgia no quadril? Eu vou te contar das discussões há 20 anos atrás, quando não tinha nem a cirurgia bariátrica e nem o remédio, né? Então, é claro que tem mais riscos, né? O obeso, ele tem mais riscos pela técnica cirúrgica, ela tem que ser diferente. O instrumental é diferente, a quantidade de pessoas para ajudar a gente a fazer a cirurgia, né? Nós estamos falando de uma pessoa de 150 quilos, é uma pessoa grande. Os instrumentais normais não alcançam o local onde a gente precisa fazer para fazer uma cirurgia adequadamente. Fisiologicamente, então a função, o corpo dela funciona diferente. Ela se defende diferente, né? Então é tudo diferente. Claro que muda tudo. Uma vez eu estava num congresso, eu vi um médico americano falando, em uma região onde tem muito obeso. Ele tinha toda uma técnica diferente porque ele operava pessoas com uma frequência muito grande, mas pessoas de 150 a 200 quilos. Então, será que essa pessoa vai emagrecer? Hoje nós temos essa facilidade, então, mas tire isso do teu mundo, né? E a pessoa que não consegue caminhar, qual é o lado que ela está indo? Se ela não consegue fazer cirurgia, não consegue caminhar, ela às vezes fica mais angustiada, ela engorda mais, um círculo vicioso maligno esse, né? Então, era uma discussão muito frequente, mas será que a gente pede para emagrecer antes ou faz a cirurgia e pede para emagrecer depois? Como é que a gente faz isso, mesmo correndo risco? É uma discussão boa para ter com o paciente, né? Aí cada caso tem que é um ser caso. com essa pessoa. Ele é o principal interessado. A gente pode ajudar, explicando essa dificuldade. Mas o problema continua sendo do paciente, né? Ele tem que estar nessa conversa e ele tem que participar disso. E é ele que escolhe, né? Ele que tem que escolher. Doutor, e é muito impressionante, né? O volume de decisões e cenários que vocês têm que prever antes de uma cirurgia. Então, quando tem uma cirurgia que vocês consideram mais complexa, realmente tem esse olhar de olhar cada detalhe, fica diferente o planejamento cirúrgico, doutor Gustavo? Com certeza, pré e durante, né? Muitas vezes a gente pensa uma coisa e acaba tendo que, na hora do vamos ver ali, tendo que mudar o seu planejamento. Às vezes tem alguma coisa que mudou durante esse período de última consulta até o período cirúrgico e a gente tem que estar atento a tudo e não confiar cegamente. Inclusive, mesmo com planejamentos mais modernos, a gente ainda tem que permanecer sempre testando e vendo se aquela realmente é a melhor opção. O robô mesmo veio para nos ajudar isso de forma muito positiva na questão planejamento. É um planejamento tridimensional. A gente consegue ver a amplitude de movimento que o paciente vai ter antes de operar, né? Então, você consegue mudar. E o pré-operatório é muito importante, mas o intraoperatório, a expertise, a decisão, o feeling do cirurgião também fazem muita diferença. Muita diferença. E tem algo que a gente fala muito, né? Que hoje a cirurgia é mais segura do que já foi no passado. Tem muitos protocolos que antes não existiam, né, doutor? Então... Não tem dúvida isso aí. Né? É outro cenário. Eu até... Hoje eu fui dar aula lá eu dou aula para curso de medicina, o Colombo também dá lá na FAG. E hoje era a apresentação e um dos slides que eu coloquei era sobre a medicina na Idade Média. O cirurgião não existia, praticamente. Tanto quem fazia as cirurgias era o barbeiro. Misericórdia.
Ele também drenava abscesso, arrancava a unha, um dente. E o cirurgião mais famoso, o barbeiro mais famoso, amputava. Normalmente amputava uma perna, era uma cirurgia. Isso era considerado cirurgias, né? Claro que existia o cirurgião que equipamento cirúrgico tem desde a idade de Cristo isso. Tem alargadores de uretra, problemas de pedra no rim, na bexiga principalmente, que não conhecia a pedra no rim, mas na bexiga sim, era muito frequente, as pessoas morriam disso. Então, hoje nós estamos, assim, uma segurança tão boa da cirurgia, da anestesia, dos equipamentos que a gente tem, que eu não sei se a gente não está passando. Antes não tinha indicação de cirurgia nada, porque era comum a pessoa morrer na cirurgia. Ele já tinha uma indicação ruim, e o cirurgião era tão agressivo à cirurgia, não existia anestesia na Idade Média. E hoje, talvez a gente esteja até operando demais. A gente tem que cuidar muito, né? Ou tomando remédio demais, ou algumas coisas demais, né? A taxa dos hipocondríacos aí aumentou bastante. Então, a gente tem que ter muito benefício. Então, isso tem que ser estudado novamente com o paciente, com o médico tem que ser um consultor que ele confie nesse consultor. Isso tem que ter uma relação muito boa. E ajudar as pessoas é muito bom, né? Agora, o resto é venda. Nunca se vendeu tanto na área da saúde. Isso aumentou bastante nos últimos anos, né? A gente vive um momento, né, que a gente deseja saúde, então fica mais fácil a gente realmente comprar. Eu acho que é isso, sim. E é fácil. A gente tem muita informação e é fácil, existem os remédios. Não existia antes. Também era difícil, né? Mas com certeza o mundo está melhor. Em resumo, doutor, o que a gente pode colocar aqui de mensagem para as pessoas que acompanharam, né, o episódio e querem saber, então, como é que a gente faz essa relação entre as canetinhas e a parte ortopédica? Então, as canetinhas, elas têm os seus benefícios, né, os seus pontos positivos, como a gente já tinha dito anteriormente, em relação à sobrecarga mecânica da articulação e tudo mais, só que elas também têm o seu ponto negativo. Principalmente quanto à sarcopenia, a perda induzida muito rápida, e algumas pessoas, isso é muito frequente no consultório, a gente vê direto, muitas dores musculares que talvez, assim, eu diria sem pé nem cabeça, uma dor que não tem muita correlação com alguma doença, seja articular ou por algum trauma, nada. Então, as pessoas vêm tendo essa queixa muito frequentemente no consultório. Uma dor na coxa, uma dor no ombro, na região de escápula. A gente ainda não sabe muito bem a fisiopatologia, né, exata disso aí. A gente atribui muito provavelmente a própria alteração metabólica, a perda de massa muscular, questão de vitaminas e tudo mais, que a pessoa acaba tendo uma ingesta menor por causa do uso das canetas e acaba gerando um ciclo, né, que vai gerando uma bola de neve, lá no fim ele gera uma consequência. Claro que é uma consequência que não gera tanta repercussão, mas é um desconforto que por vezes a pessoa que usa a canetinha emagrecedora pode sentir. E às vezes ela chega no consultório para investigação de uma dor, principalmente muscular, que a gente vê assim na prática, e no fim das contas essa dor muscular, enquanto ela está fazendo a investigação com o exame ou já vai para algum tipo de tratamento, ela cessa o uso da caneta. Vou falar, doutor, quando eu parei de usar a caneta a dor melhorou, né? Então, tem essa relação também, e até a própria perda muscular, você deita de lado, antes você tinha um quadril, um ombro com um pouco mais de massa, ele sustentava um pouquinho melhor o esqueleto. Agora você deita de lado, você perdeu massa, você perdeu gordura, o osso está mais perto da pele, então acaba tendo uma pressão direta na região que também Então, tudo influencia, por bem ou por mal. Tem que se adaptar, né, e fazer, como a gente disse aqui, tudo com orientação, né, que é bem o que o doutor disse, né, a pessoa chega lá e recebe a orientação correta. Doutor André, o que você gostaria de dizer, então, para quem acompanhou esse bate-papo? Você viu que rendeu e tinha muito pra gente falar? Você viu? Não, eu fico muito satisfeito de estar aqui contigo e com o Colombo aqui, que é a nossa nova geração aqui. Há pouco ele está trabalhando conosco aqui no nosso grupo. E a gente vendo o quanto
quanto o médico antigo, como eu aqui, vou me colocar como antigo, a gente sabia tudo, mas tinha pouca coisa para saber. A gente tratava tudo, mas tinha pouca coisa para tratar. Então, nos últimos 30 anos, a gente evoluiu muito em diagnóstico, evoluiu muito em métodos diagnósticos e em remédios. Só que ficou mais complexo. Vou tentar dar um exemplo da analogia aqui, já que o Colombo deu muita analogia aqui, né? Isso é que nem o carro. Antigamente a gente tinha um carro, eu lembro que a gente tinha um Opala, e a gente sabia quando ele estava fora do ponto. Fora do ponto é quando o motor não estava funcionando bem. Te parava um pouquinho o carro, alguém ia lá e dava uma mexidinha no distribuidor, que era uma peça, dava uma giradinha. Opa, aí tá bom, aí tá bom. É que nem regular a televisão, a gente colocava o bombril. Só que nunca pegava a televisão e a imagem era ruim, né? Então hoje é perfeito. A imagem é perfeita. O carro é elétrico. É cheio de equipamentos e sensores. A medicina tá igual, ela tá bem complexa. Então a gente precisa. Então eu tô aqui feliz contigo, Colombo, é a gente poder conviver assim, de coisas novas e antigas, e o médico não pode parar de aprender. Nós somos em 4, isso que o Colombo falou, durante a cirurgia a gente consegue fazer um planejamento, ter um colega para dar uma opinião em algo que a gente tem dúvida. E eu vou te dizer que o recado é que eu fico muito preocupado quando eu vejo colegas com muita certeza. Eles têm certeza de tudo e a pessoa sabe demais e eu fico preocupado. Ele nunca erra, né? Porque se você não tem medo ao dirigir na estrada, um medo de estar mais seguro, de preocupação, você tem mais chance de bater o carro. Então você tem que estar preocupado. Então, você veja que tem tantos detalhes que você tem que sempre alguém tem que estar preocupado com isso. Então, o médico tem que se propor a estar preocupado com o paciente dele. Já não tá ruim. Isso mesmo. Eu adoro conversar com vocês, viu? Podem voltar. Estamos combinados? Senhora, combinado. Amanhã estamos aí no almoço. Então, tá bom. E para você que me acompanha aqui, fica o nosso convite para você se inscrever no nosso canal. Esse podcast tá em collab agora, né? Tem novidade aí, a gente fica em collab com o Likecast e com o canal da cirurgia do quadril cascavel. Você vai acompanhar todos os vídeos e eu tô deixando aqui dentro da descrição, eu não, minha equipe, obrigada, viu? Vocês são maravilhosos. Na descrição do vídeo, todos os links para você acompanhar, não só o YouTube, que tem bastante informação, mas também na rede social, lá no Instagram, que os vídeos são ainda mais objetivos e a gente consegue mostrar mais casos do dia lá para você acompanhar. A gente consegue acompanhar as cirurgias, então é bem interessante e te ajuda, claro, a pensar mais na sua saúde. Eu volto em breve, até mais!